É a minha concepção. Chegou nesse vídeo, não sai não, deixa a sua opinião. Deixa seu pensamento dizendo se eu estou 100% errado, se eu tenho pelo menos um pouco de razão no que eu estou falando. Se a gente for avaliar legal, o estado do Rio de Janeiro, ele não tem o maior índice de criminalidade, tá? Ele deve ser o quarto ou quinto no índice de criminalidade. Mas vamos falar sobre o Rio de Janeiro, que ele está em evidência há muito tempo. Desde quando eu nasci que eu ouço falar em criminalidade no Rio de Janeiro. As pessoas reclamando que tem que sair de lá, que tem que mudar, mas nunca mudam, sempre estão lá, sempre das mesmas reclamações, atitudes que não são tomadas. Mas, na minha opinião, a criminalidade se fortaleceu muito no Rio de Janeiro. Isso segundo estudos, segundo as pessoas que estudam sobre a matéria, tá? Ela aumentou muito nos anos de 80 e 90. Nós tivemos um governador, que não vou citar nomes aqui, correto? Um governador que ele tentou tomar uma atitude em prol de ajudar a população, principalmente a população mais humilde, sempre naquele intuito de ganhar voto, que são os mais humildes que elegem, essa é a realidade. Só que ele pensou muito nele, na sua próxima candidatura, mas não pensou no futuro do Estado, no futuro do país, porque isso tudo contamina, é contaminante, é uma bactéria. Isso é uma bactéria que se expande e contamina os outros estados. E isso está acontecendo hoje, outros estados estão até mais fortes do que o Rio de Janeiro. Mas começou nos anos de 80 e 90, quando um determinado governador resolveu proibir a subida da polícia nos complexos. Ele proibiu a subida da polícia nos complexos, principalmente aos finais de semana. Dizia ele que no final de semana o cidadão não pode ser incomodado, foi feito para descansar, realmente tem razão. Só que com isso, sem querer, ele estava fortalecendo a criminalidade, porque ele permitia a circulação e a criminalidade estuda, eles são profissionais do crime. Eles se aproveitaram disso para se fortaleceram a um ponto que a própria polícia estava mais fraca que eles com relação a armamento. Se fortaleceram muito. Se fortaleceram como? As vendas são liberadas no final de semana, eles ganham dinheiro, com o dinheiro eles conseguem aquilo que faz muita diferença, fez muita diferença principalmente lá atrás, que foi a aquisição dos fuzis. Os fuzis fizeram com que a criminalidade tivesse uma vantagem muito maior que a polícia, através do quê? Do minimizar da distância. Minimizar da distância, o que seria? A polícia, para poder chegar no bandido, ela tinha que chegar de perto. Ela utilizava pistola, revólveres 38 ainda, que você só trabalha com metros. Já o fuzil, ele trabalha com quilômetros. Então, quando a polícia apontava lá embaixo, ela já estava sendo alvejada. O que acontece? Para recuperar esse tempo perdido, até hoje isso não foi feito. Até hoje eles não conseguiram recuperar esse tempo perdido. Mas uma atitude, pensando só no seu amanhã ou na sua reeleição, pode prejudicar um país. E para mim foi isso que aconteceu. A situação tomou um certo tamanho que hoje não pode ser recuperado. Poder pode. Isso poderia ter sido recuperado lá atrás. Como? Se ele cometeu um erro, os próximos governadores não poderiam ter cometido o mesmo erro. Mas infelizmente os outros governadores continuaram no mesmo caminho. Então, engordou. A criminalidade engordou. A criminalidade se fortaleceu. E hoje está complicado. Os direitos humanos entraram defendendo a sociedade, defendendo a população. A polícia passou a ser limitada com suas atitudes. Perdeu o respeito. Eles também tiveram culpa nisso? Tiveram lá atrás. Infelizmente, devido à defasagem de salários, o policial fazia para comer, chegava na rua e enquadrava alguém que estava, vamos pegar uma situação simples, com seu carro de maneira irregular. Ele teria que pegar esse carro para levar para a delegacia, para pegar o motorista e levar para a delegacia, ele passava 5 horas numa delegacia. E no outro dia, se ele pegasse alguém portando uma pequena quantidade de droga, ele estaria na rua rindo da cara do policial. Acabava tornando vantajoso para o policial o quê? A negociação. Negociava no local. Para mim não te levar, vai trazer transtorno, o que você pode fazer, uma grada, papapá. Coisa que também poderia ter sido evitada com um salário adequado. Hoje em dia existe salário adequado. Se existisse salário adequado, isso não aconteceria? É incerto, provavelmente aconteceria. A corrupção existe até nos grandes escalões. Até em quem administra o país, vocês sabem disso. E não é porque a PM que vai deixar de existir. Existe em todos os setores, existe a corrupção. Mas eu acho que pelo menos seria menor. Corrupção sendo menor faz com que o funcionário trabalhe da forma correta, vai evitar muita coisa. Teria evitado muita coisa se naquela época o policial já tivesse um salário digno, que fizesse com que não vale a pena eu estar na minha profissão, eu não vou tomar determinadas atitudes porque eu dou valor ao meu emprego, eu valorizo o meu emprego. Com isso surgiram, logo depois surgiram, para tentar combater, certo, a criminalidade, surgiram aqueles grupos de policiais que eram expulsos, que foram expulsos, que entravam de início oferecendo uma falsa segurança, né, para a população, que era para acabar com a criminalidade, retirar os maus elementos da região. Só que com o tempo eles tinham que funcionar, para eles poderem combater a bandidagem, eles tinham que ter as ferramentas que eram os armamentos. Os armamentos eles iam adquirir como? Com meios próprios, dinheiro do próprio bolso. Eles tinham que conseguir um dinheiro. Como que eles conseguiam esse dinheiro? Cobravam taxas da comunidade, a taxa de luz, a taxa de internet, a taxa de telefone, a taxa de água. Tudo era cobrado, tudo era controlado por eles. Um crime combatendo o outro. Um crime combatendo o outro. Você sabe o que aconteceu logo depois? A bandidagem viu que era muito mais lucrativo
o meio legal, entre aspas, que não é um meio legal, eles cobrarem uma taxa da população, que é um ganho certo, um ganho contínuo. Se a gente pensar de uma forma ampla, a gente consegue entender o seguinte: quantos viciados existem que dependem do seu vício, né? Dependem do seu consumo de droga, e quantos existem em um complexo? Vamos botar em um quarteirão, existem 5 viciados. Agora, quantas pessoas que utilizam a internet existem nesse local? Um monte. Então, o ganho de internet é um ganho contínuo. É muito mais lucrativo para mim cobrar uma internet do que tentar te vender uma droga, mas eles faziam isso em paralelo, as duas coisas. Ao mesmo tempo que eles vendiam, atendiam a população que era viciada, eles atendiam a população que dependia de uma internet, dependia de uma luz, de um telefone. A criminalidade começou a utilizar a tática daqueles falsos policiais, fazer a mesma coisa. Então, interessante para eles hoje, principalmente naquela época, não era o ganho local, e sim o ganho total. Eu não vou ganhar uma rua do bairro, quero ganhar um bairro inteiro. Aí começaram as brigas entre facções, tentando um tomar o território do outro. Então, o texto principal de entrar nesse assunto, um assunto muito tocado, é a minha visão sobre a criminalidade, como é que ela se fortaleceu e chegou ao ponto que está hoje. Tudo veio lá de trás. Uma junção de governo, uma junção daqueles que deveriam combater o crime. Só que todos pagam hoje. O governo paga, certo, por um erro que ele teve lá atrás, porque ele também é cobrado pela população e ele não consegue encontrar uma solução para aquilo. E a própria polícia também, que era corrompida lá atrás, que acabou perdendo o respeito da criminalidade, que até então existia um determinado respeito, certo? E a bandidagem fazia o trabalho deles, mas respeitava a polícia, não alvejava a polícia. Hoje em dia, alvejar a polícia acabou se tornando um troféu para eles, né? Essa é a realidade. Mas daqui para frente só a Deus pertence. Vamos torcer para que entre o governo. Eu acho que hoje em dia é muito difícil recuperar, porque a limitação da PM está cada vez mais apertada. Eles estão cada vez com a mão mais amarrada. Um policial vai para a rua com o seguinte pensamento: eu posso fazer vista grossa para muitas coisas e manter meu emprego, ou eu posso agir como eu tenho que agir e correr o risco de perder o emprego ou perder a vida. Complicado, muito complicado se colocar no papel de um policial militar. As regras não são ditadas por eles simplesmente cumprem as regras têm que ser mudadas por quem as escreve. Eu acho que nesse momento teria que ser dado um maior poder a eles, né? E uma maior condição para a população, para que ela não visse simplesmente o crime como uma principal fonte delas andarem numa moto, delas terem uma vestimenta bonita de marca, que elas enxergassem uma forma de fazer elas enxergar que o estudo também faz com que ela tenha uma vida digna, correto? Mas muito complicado se hoje a PM já se encontra num momento em que ela, em determinados lugares ela não pode nem entrar. Em determinados lugares a porta é fechada para elas. E se elas entrarem, vão ter que entrar de uma maneira brusca, infelizmente causando alguns óbitos. E o que vai acontecer? A sociedade, os defensores, né, que nunca às vezes passaram pela situação de ser roubado no trânsito, de ter um familiar sequestrado ou que perdesse um familiar pela bandidagem, vão lá e defendem os criminosos e criticam a polícia. E eles com isso, o comandante tem que tomar uma atitude. Na maioria das vezes a atitude qual é? Colocar o policial na rua. O policial perde seu emprego, né? Então fica complicado. Mas, primeira coisa, dá meios para a sociedade, dá uma segunda opção para eles. Eles têm que ter uma segunda opção. E para isso, tem que ter a porta desse complexo aberta. O governo tem que entrar dentro desse local. O governo tem que ter autorização para entrar nesse local. Ver qual é a defasagem, ver o que falta nesse local, oferecer para a população um estudo digno, um atendimento médico digno, para que a população confie no governo. Através disso, ele consegue injetar também a segurança pública no local. E, aos poucos, semeando novamente a confiabilidade da população na polícia militar, no governo. Sem isso, nada sai mudar. Sem isso não existe mudança. Sem isso, serão mais 2, 3 séculos aí de reclamações da sociedade, da população carioca, reclamando que o Rio de Janeiro não dá mais. Infelizmente, essa é a realidade. Eu gostaria que você que chegou, que assistiu esse vídeo até o final, deixasse essa mensagem para mim, informando que conseguiu assistir o meu expressar de opinião aí, e deixasse também a sua opinião. Se concorda ou não concorda comigo, se acha que o meu pensamento está meio errado. Se você achar, expressa aí qual é a sua opinião. O que você pode sugerir para que seja mudado o estado do Rio de Janeiro? Ele tem que ser simplesmente um exemplo de algo que funcione para que seja implantado em outros estados. É a minha opinião. Cada um fazendo o seu papel, fazendo o seu mínimo. É o meu mínimo, é expressar a minha opinião. Fico por aqui, um abraço a todos, fui.